Bom, aqui agora então a gente vai apresentar o exercício 1 do nosso projeto Etapa 2. Nosso grupo é formado aí pela Giovana Tarrara, pelo Gustavo Tagliolato, o Júlio Matino, o Kaique Quinocita, eu, Lucas Novaes e a Pietra Del Monte. A ideia do exercício é que a gente tinha o desenho de um cachorro, no caso o Snoopy, e a gente tinha que usar o método de interpolação por spline cúbica para a gente poder fazer o contorno desse cachorro com o desenho. Uma coisa que é importante de mencionar é de que a gente precisou fazer esse exercício em 3 etapas, porque a spline ela não consegue presumir uma descontinuidade, então o exercício precisa ser feito em três etapas. Pode passar. O primeiro intervalo que a gente usou ia do ponto x igual a 1 até x igual a 17, onde nesse ponto 17 a gente tinha a primeira descontinuidade. Depois a gente ia do 17 até o 28 e do 28 a 30. Então, esses foram os domínios que a gente usou para poder fazer spline. E cada um a gente tinha um certo número de pontos que a gente usava. Aqui a gente já está mostrando o código já para o primeiro conjunto de pontos. A gente usou intervalos inteiros com diferença de 1, porque a gente percebeu que desse jeito a gente tinha um ajuste bom número de termos e para o encontro da nossa curva. Bom, a gente selecionou os pontos, no código a gente já definiu ali o número de termos que a gente precisava usar, no caso, o número de curvas que a gente precisaria, alguns elementos que são essenciais para o cálculo, que são o H e os N's. Esses H's e N's são usados para a gente poder calcular os parâmetros B, que são os coeficientes de grau segundo. Então, a gente também declarou a matriz de M e N, a matriz de M e N. Essa matriz M é a matriz onde a gente vai ter alguns parâmetros que são os parâmetros que definem as propriedades da spline. Essas equações elas vão determinar ali o comportamento de B, e com o comportamento de B que a gente encontrar uma operação entre essas duas matrizes que a gente tem, a gente vai conseguir todos os coeficientes B. A M tem as equações e a N tem as respostas, digamos, dessas equações. E aí, se a gente multiplicar a N pelo inverso da M, é como se a gente estivesse resolvendo o sistema linear e a gente consegue todos os valores de B. A B, então, ali a gente acabou ficando com um vetor no final das contas, e com esse vetor a gente conseguia calcular com os N mais 1 termos que a gente tem de B ali, que seriam a mesma quantidade de números que a gente tem em X. A gente conseguiu calcular um vetor que se chama A, um vetor que chama C. Esses dois vetores são os outros coeficientes que são dependentes também dessa relação de comportamento da spline, que estavam em função de B, e também dos H's e N's. E também tem o coeficiente D. O coeficiente D é um coeficiente linear, digamos assim, que ele só está em função do ponto mesmo. Bom, aí nesse ponto a gente já vai começar a fazer os preparativos para a gente poder imprimir os pontos no gráfico. Primeiro a gente definiu o número de pontos que a gente vai querer usar para poder fazer para a gente poder colocar no gráfico. Como se trata de um método numérico, a gente não consegue pedir para o programa simplesmente imprimir a curva em um certo intervalo sem delimitar os pontos que a gente quer. Então, para isso, a gente acabou usando aqui um vetor. Um vetor a gente usava para domínio, são todos os valores que vão ser calculados pela equação. Esse domínio, digamos assim, é esse vetor abex, que vem de abscissas. E a gente tem o outro vetor, que seria o vetor ordenadas, que é o vetor onde a gente salvou as várias expressões, as várias equações cúbicas para cada intervalo.
Com esses dois, a gente teria os parâmetros para a gente poder jogar no plot ali e poder imprimir. No plot, pelo menos para esse primeiro exercício, ele acabou ficando aí com 16 curvas que foram impressas. Elas foram inseridas manualmente, com um certo tempo, de repente, daria para fazer alguns upgrades e fazer isso ficar automatizado. Mas, de qualquer forma, ele precisou de 16 curvas diferentes que foram impressas. Também a gente também chegou a imprimir os pontos X e Y para poder definir ali para ficar mais fácil a visualização. E depois tem algumas configurações do gráfico, como fundo e tal, o limite do gráfico. Aí, no caso, como ficou o resultado da spline para o primeiro ponto, uma coisa que é importante de ressaltar é de que como a linha de grade que a gente tinha no desenho do cachorro era uma linha um pouco abstrata, ela não tinha uma precisão muito boa, a gente acabou escolhendo os pontos um pouco meio que, digamos, a olho, então pode ser que o desenho teve algumas imperfeições aí, mas no geral a forma ficou certa. Para o segundo intervalo aí, a gente já tem uma quantidade um pouco menor de pontos, a gente já estava definindo, digamos assim, o desenho da cabeça do cachorro. Ela está cercada aí de duas descontinuidades, então ela é um passo intermediário aí no código. Ela acabou gerando essa forma aí, mas em geral a única coisa que a gente mudou no código foram os pontos e a quantidade de curvas que ia ser impressa. E por fim, a última parte do código, a gente acabou determinando um número um pouco menor aí de pontos, porque era uma curva menorzinha, e também ali a gente plotou menos pontos. Uma coisa que é importante ressaltar aqui é de que o ideal, digamos assim, para fazer a impressão, considerando o padrão que a gente estava usando antes, seria usar 3 pontos, mas para a forma como a spline funciona aqui na programação, ela acabou gerando um sistema indeterminado, então a gente precisaria de pelo menos 4 pontos. Com 4 pontos, a gente acabava, às vezes, encontrando ali umas curvas que acabavam não fechando nos pontos, e essa combinação de pontos foi a que a gente encontrou que teve mais sucesso, que teve o melhor ajuste. Mas dá para ver, por exemplo, que ali no ponto final ela não chega realmente a encostar no ponto, ela fica um pouco assim.